Olá, no ar mais um Clipping Eletrônico, o programa que discute os principais acontecimentos da cidade de São Paulo, que você pode acompanhar pelo canal 61.4 da TV Aberta Digital ou também pelo canal 7 da NET, ou ainda pelo portal câmara.sp.gov.br/TV Câmara SP. E hoje nós vamos falar sobre a situação da Cracolândia no centro de São Paulo, que nas últimas semanas nós acompanhamos algumas ações, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, que tem aí criado muita polêmica e dividido opiniões. Para debater esse assunto conosco, nós recebemos hoje a advogada doutora Sônia Andreotti Carneiro Frugoli, que é presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Educação e Prevenção das Drogas e Afins da OAB de São Paulo. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada, que agradeço. E também aqui com a gente o advogado Ariel de Castro, conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo. Doutor, obrigado novamente pela presença. Obrigado, eu agradeço. Também com a gente o psiquiatra Ricardo Amaral, que é coordenador de ensino e do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas. Doutor, também agradeço pela presença. E, para completar aqui a nossa mesa, o professor doutor Paulo Silvino Ribeiro, sociólogo da FESP São Paulo. Doutor, obrigado também. Obrigado. Bom, já ia me esquecendo, você também pode participar enviando a sua pergunta para a gente pelo telefone 3396-4944. Agora sim, eu gostaria de fazer uma rápida cronologia aqui do que aconteceu desde o dia 21, no domingo, não esse domingo, o outro, que foi onde começou essa operação na Cracolândia, uma operação policial, uma ação conjunta do Estado e do município, que prendeu mais de 50 traficantes, inclusive alguns dos cabeças do tráfico ali naquela região, apreendeu armas, drogas e uma quantidade aí de dinheiro também. A partir dessa ação, nós tivemos vários desdobramentos durante a semana. Os usuários se espalharam por várias regiões da cidade, principalmente ali na Praça Princesa Isabel, que agora está tomada pelos usuários de drogas. E ainda mais 22 locais que também da cidade por onde se espalharam esses usuários. Nós tivemos depois ali a Prefeitura fazendo a demolição de alguns prédios na região da Cracolândia, o que acabou deixando 3 pessoas feridas na derrubada de um muro. Pedidos de intervenção compulsória pela Prefeitura, que a princípio foram autorizados, depois barrados pela Justiça. Nesse meio tempo tivemos aí o pedido de demissão da secretária municipal de Direitos Humanos, a Patrícia Bezerra. Enfim, sem falar também na falta de um alojamento adequado para todos esses dependentes aí que estariam precisando de tratamento. Muitos desdobramentos em apenas uma semana. Então, eu acho que a gente pode começar aí pela ação policial que começou no dia 21. E queria saber a opinião de vocês, fiquem à vontade, quem quiser começar, se essa operação policial foi correta, se tinha que se começar por aí ou se houve alguma precipitação. Nós não somos contrários ao combate ao tráfico de drogas. Ele precisa ocorrer, o trabalho de inteligência policial é positivo. Na verdade, isso deveria ser uma constante, não apenas ações pirotécnicas momentâneas. O tráfico de drogas, para quem conhece aquela região, também vem se mantendo nesses anos todos com a corrupção policial, infelizmente, porque nós também temos relatos de pessoas da região, de policiais que recebem dinheiro lá dos traficantes que atuam no local. Então, esses anos todos também tivemos a conivência de policiais, tivemos corrupção, que também alimentou o tráfico de drogas naquela região. Então, esperamos que agora nós tenhamos realmente uma repressão ao tráfico de drogas, ao crime organizado, mas isso não pode se confundir com a repressão aos usuários. Mais grave ainda é tratar todos os moradores daquelas pensões, daqueles cortiços, como se fossem bandidos, como se fossem traficantes. Isso não é verdade, isso não acontece. São crianças, são adolescentes, são idosos, são mulheres e chegaram lá sem aviso prévio, sem ordem judicial, fecharam as casas das pessoas, lacraram, até com cachorro, com gato dentro,
Os animais de estimação das pessoas ficaram trancados nos locais lacrados, derrubaram muros que atingiram e feriram até pessoas que estavam dentro das pensões. Nós tivemos vários abusos que aconteceram durante a própria ação policial, balas de borracha, agressões, temos várias pessoas com escoriações, com hematomas. Nós estivemos pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos desde o domingo da operação até hoje, colhendo relatos, denúncias, né, e exigindo que o poder público trate com dignidade os dependentes de drogas e também as pessoas que moram naquelas imediações. Até porque eu acho que isso é um fato consumado, acho que ninguém discorda de que alguma coisa precisava ser feita, né? A gente tem aí notícias de que o tráfico aumentou muito nos últimos anos com o PCC dominando aquela região. Então, é evidente que alguma coisa precisava ser feita. O que a gente discute aqui é os modos como elas vêm acontecendo. Eu gostaria de perguntar para você, doutor Ricardo, o senhor trabalha com essa área médica, está muito em discussão essa questão de a internação, a remoção compulsória, e uma pergunta que eu até fiz aqui também para o secretário Péssaro, Floriano Péssaro, se é possível se convencer aquelas pessoas que estão doentes a procurar, a aceitarem ajuda. É possível ir através do convencimento? É possível, pelo convencimento, fazer com que algumas pessoas cheguem ao tratamento. A questão mais importante que nós temos de pensar, acho que um pouco o doutor Eliel começou um pouco esse assunto também, é a questão de discriminar diferentes relações que podem existir na região. Nem todas as pessoas que estão em uso ou no que eles chamam de fluxo são dependentes. Nem todas as pessoas estão lá porque são dependentes. Existem pessoas que passam por lá, existem pessoas que antes de ir para o trabalho passam por lá. Então, existem inúmeras formas de se relacionar com a substância. Entre essas formas existem as condições de dependência. Entre as condições de dependência, nós vamos ter condições que exigem algum tipo de tratamento, que pode ser um modelo mais intensivo, que é o modelo oferecido pelos CAPs. Existem algumas pessoas que talvez precisem de internação. Então, o que nós não podemos é olhar para as pessoas de uma forma uniformizada. Nós temos de olhar particularidade. Como cada pessoa precisa de ajuda, qual o tipo de necessidade que a pessoa quer. E existe uma coisa importante, toda vez que acontece alguma movimentação desse tipo, as pessoas se sensibilizam, as pessoas acabam se preocupando com o que está acontecendo. Quer dizer, saem daquela rotina, saem daquilo que estava de alguma forma configurado lá. Então é possível que algumas pessoas estejam nesse momento mais sensíveis para pensar em tratamento. Mas o mais importante é acessar as pessoas naquilo que elas precisam de fato, e não obrigatoriamente em tratamento médico. Porque tratamento médico é alguma coisa que as pessoas têm condição de decidir sobre isso. A grande maioria das pessoas tem condição de avaliar se precisa de um tratamento médico. Algumas pessoas, e olhando de fora, nós não podemos dizer quem é que não pode contar com uma decisão, quem é que está incapacitado para decidir. Só chegando perto, só se aproximando das pessoas é que a gente vai conseguir entender, de alguma forma, o nível de comprometimento. Uma avaliação profissional também. Uma avaliação profissional. Mesmo assim, nós não temos o direito de partir do pressuposto que essa pessoa pode ser retirada da rua e levada para um tratamento de forma compulsória. A não ser que exista uma ordem judicial nesse sentido. E aí, então, é uma ordem emitida para aquela pessoa em especial. E não alguma coisa, um pressuposto geral para que todas as pessoas sejam tratadas dessa forma. Mas aquelas pessoas que estão ali, elas, não, de certa forma, também não estão colocando em risco as outras pessoas que passam pela região. Afinal, a gente está falando do centro da cidade de São Paulo. Como que você, Paulo, um sociólogo, vê essa questão? Penso que a primeira coisa que é importante pontuar, quer dizer, qual é a ideia que o Estado tem, como que o Estado, e pela história da formação do Estado brasileiro, portanto, a gente tem políticas de natureza higienista desde o final do século XIX, quer dizer, e ao que me parece, esta que foi imposta agora lembra muito isso,
que, portanto, há uma concepção equivocada do que é o risco. Quer dizer, não são essas pessoas especificamente que representam a violência urbana. Ela se dá em todos os bairros, em todos os cantos. Agora, quer dizer, o fato é a gente conseguir reconhecer, e o Estado, acima de tudo, que existe uma questão de vulnerabilidade social, que acredito é uma das primeiras portas às drogas, e que, a partir daí, portanto, o enfrentamento não é necessariamente espalhar essas pessoas ou tirá-las deste bairro, mas é tratar essas questões de natureza, portanto, formular a política pública para alguns aspectos mais profundos. Então, isso perpassa. E veja, também não é, a meu ver, a minha leitura, apenas a geração de emprego, como a Prefeitura propõe, desconsiderando outras questões que para o indivíduo são fundamentais, que perpassa desde questões de saúde, propriamente dita, educação, enfim. Então, eu acho que este problema, ele tem uma natureza de complexidade tamanha que mostra como essas medidas, elas não são acertadas e, portanto, reiteram uma visão preconceituosa em relação às pessoas que estão nessa condição, e legitimam essas ações equivocadas, acreditando que estão, de fato, ou cuidando, ou tentando diminuir o que nós chamamos aqui de risco, né, para o centro da cidade, ou para quem mora por ali e frequenta. Aliás, é um bairro bastante interessante, porque você tem uma casa de espetáculos onde frequenta a elite paulistana e do lado, entre aspas, o que é considerado escória. Quer dizer, isso é muito emblemático do que é a cidade de São Paulo. Então, eu acho que, quer dizer, o Estado precisa, evidentemente, mudar a sua chave de reconhecimento do que é risco e do que realmente, de quem de fato são as vítimas dessa situação. Quer dizer, a questão não é só o tráfico, que é extremamente importante, né? Como o próprio Ariel disse, acho que é inegável que o tráfico tem que ser enfrentado, mas é preciso entender que essas pessoas, elas são mais vítimas do que algo, eu diria, do que causadoras de algo ruim de fato, né? Mas números, a gente viu reportagens recentemente, números mostrando que aumentou a quantidade de roubos também na região. A gente não pode atribuir. Quer dizer, uma coisa está absolutamente atrelada à outra. Quer dizer, esses roubos acontecem para que aquele que é usuário continue mantendo o vício. Quer dizer, e aí é preciso pensar também, será que esses roubos também se dão apenas para o vício? Quer dizer, não é também para se manter, dada a vulnerabilidade em que ele se encontra, né? Então, quer dizer, eu acho que é muito temeroso a gente tentar explicar o que está acontecendo a partir de uma única chave, né? Quer dizer, há uma complexidade tamanha que perpassa reconhecimento da cidadania, e eu acho que historicamente também, infelizmente, as pessoas que estão ou na condição de usuário ou até excluídos de modo geral são considerados subcidadãos, né? Então, quer dizer, é preciso pensar como que o Estado se responsabiliza pela cidadania deste indivíduo que é usuário e está lá hoje, né? Quer dizer, aliás, se não está mais lá hoje, está num outro ponto da cidade, né? Porque você consegue, eu diria, destruir casas, cortiços, etc., mas o fato em si continua, quer dizer, o usuário em si continua, o que leva ele ao uso continua. E agora as pessoas estão mais arredias porque houve uma repressão, né, tentaram expulsar elas da região. E é importante ter em mente que a Cracolândia não se resume a 4 quarteirões. Nós temos as pessoas, aqueles usuários de drogas, uns dependentes, outros não, como disse muito bem o Dr. Ricardo, mas nós temos também pessoas que vivem ali, pequenos comerciantes, pensões, hospedagens, pessoas humildes, crianças. Então é necessário se pensar, como o próprio Paulo já disse, em todas essas pessoas, nas suas peculiaridades, nas suas individualidades. Isso não foi pensado, foi uma ação repentina em que agora as pessoas estão... É mais difícil dos agentes de saúde, dos serviços sociais terem contato com essas pessoas, porque elas ficaram arredias diante da repressão. Algumas perderam o local que moravam, aqueles pequenos hotéis, aquelas pensões, porque houve uma descontinuidade do programa Braços Abertos.
que as pessoas também recebiam uma bolsa, então de repente essas pessoas se viram numa situação de maior vulnerabilidade e sendo reprimidas. E uma das reações acaba sendo também agirem com violência. E entre essas violências, os furtos e roubos que aumentaram também ali. Eu já vou passar, sim, doutora, só uma questão, só para complementar isso que o doutor El falou, eu já passo a palavra para a senhora. Em relação a esses usuários estarem mais arredios, em certa parte isso não pode ser até uma questão de uma lavagem cerebral feita pelo PCC, uma organização violenta, ou não? Ou é mais em parte mesmo pela ação do Estado agora com que a gente viu? É que o trabalho social e de saúde ele é baseado em vínculos, em confiança. Se um paciente do Dr. Ricardo não confiar nele, ele não vai querer ser atendido, né? É uma relação que se estabelece e que não é imediata, repentina. É um processo de aproximação. A partir do momento que isso se rompe e ainda se anuncia que os agentes sociais e de saúde é que vão recolher e, se preciso, com força policial, isso dificulta a relação dessas pessoas com qualquer representante do Estado. Então, isso acaba comprometendo muito mais as ações do que colaborando num processo de construção. Aquele local já chegou a ter 2.000 usuários dependentes. Isso estava diminuindo aos poucos a partir de ações do programa Recomeço do governo do Estado, de tratamento daquelas pessoas, e também do de braços abertos, a partir de vínculos de confiança, de um trabalho mútuo que vinha se estabelecendo. De repente, tudo isso é rompido e a ordem é: vamos expulsá-los daqui de qualquer forma. E isso acaba, então, piorando a situação que já era bastante difícil. Dona Sônia, desculpa, fica à vontade. Com relação à preocupação do Estado que o Dr. Paulo levantou, eu acho que essa preocupação o Estado tem tido desde 2013, quando houve o convênio do Estado junto ao Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público e a Ordem dos Advogados. Então, esse convênio foi formatado no sentido de ele estabelecer um anexo judiciário junto ao CRATOD para fazer o atendimento e cumprimento da Lei 10.216, que trata da proteção aos usuários, né, aos dependentes. E essa lei eu considero um avanço, né, no segmento da saúde, e eu acho que ela foi bastante atendida e está sendo cumprida até hoje, porque nós participamos com advogados voluntários lá junto ao CRATOD, no sentido de fazer esses pedidos de dependentes químicos pelas famílias. Então, como funciona? A internação voluntária é a internação que, quando o próprio usuário se dispõe a fazer o tratamento. A involuntária, quando é pedido da família, né? Isso tudo no dispositivo legal. E a compulsória, que é o último caso, quando o dependente realmente não tem condição, não tem ninguém, né? Não tem nenhum familiar que possa fazer esse pedido, que possa estar atuando junto. Mas sempre isso, todos respaldados com laudo médico psiquiátrico, sempre. Lá nós, no CRATOD, o percentual de atendimento de internações compulsórias foram 5%, não chegaram a 10% com relação às internações. As internações de 2013, 2014 e 2015 foram na ordem de 468 internações. Apenas 28, aproximadamente 28, foram compulsórias. Então, lá nós sentimos também o sofrimento das mães, o sofrimento das famílias que chegavam até nós para tentar fazer o pedido de internação. Aí o CAPES atendia, então nós fazíamos um ofício com base na portaria 130 do Ministério da Saúde. O CAPES atendia e esse atendimento do CAPES foi cada vez sendo aprimorado. Fazia busca ativa ou na casa da família ou na própria Cracolândia, se o dependente estivesse em situação de rua. Junto com o apoio do CRATOD, apoio do CAPES, fazia-se essa busca ativa através da equipe médica, assistente social e psicológica para uma avaliação psiquiátrica e com esse laudo é que se pedia judicialmente a internação.
Né? Quer dizer, essa forma que sempre atuou para a TOD é a ideia de dar continuidade. A forma legal, a forma correta, quanto a isso nós não temos, né, críticas. Né? O que nós não podemos aceitar é uma ação de recolhimento compulsório, aleatório. Daqui a pouco vão achar que nós que estamos debatendo esse assunto também somos meio malucos e vão resolver recolher a gente também. Então, nós não podemos dar carta branca para o Estado cometer abusos, arbitrariedades. Agora, cumprindo a Lei Nacional de Saúde Mental, cumprindo todos os rigores médicos, o próprio Conselho Regional de Medicina tem se manifestado sobre o assunto, né? O médico é o fundamental, né, na internação compulsória. Nós precisamos ter o ato do médico. Sem isso, nem o judiciário pode decretar nenhuma internação compulsória. Tem que ser baseado em todo um estudo, que é o que tem sido feito através do CRATOD, com assistência da OAB, da Defensoria, fiscalização do Ministério Público. Então, isso é totalmente legítimo, né, que aconteça. E sempre respeitando o Código de Ética Médico também, né? O médico, para chegar até o paciente, né? Até o paciente também precisa ter a disponibilidade do paciente para atendimento, né? Agora, quais foram os principais? Houve, de fato, abusos? Quais os principais? Onde foi que o Estado perdeu a mão aí nessa operação? Que tinha tudo, digamos, para dar certo, vinha sendo debatida com o Ministério Público há um certo tempo e de repente, a gente viu até um desencontro de informações entre secretários, tanto da pasta do governo quanto da pasta municipal. O que aconteceu? Onde que a situação começou a se perder? Eu penso que a demissão da própria secretária é muito simbólica em relação à falta de coordenação dessa operação, não é? Ou, de certo modo, o rumo que ela tomou, evidentemente. E, do ponto de vista prático, as imagens que a mídia divulgou deixou isso muito claro, quer dizer, a forma truculenta, violenta, absolutamente, eu diria, violenta, não só em termos do uso da força física, mas naquilo que diz respeito ao desrespeito, quer dizer, porque, convenhamos, um indivíduo em situação de rua, quer dizer, aquele pedacinho da rua é a casa dele. Então, quer dizer, é como se alguém adentrasse a nossa casa de uma forma a destruir os móveis, né? E de uma forma que se entende legítima, né? Em nome de um Estado, de uma sociedade que já o excluiu, que o já colocou enquanto escória. Essa palavra é forte, mas eu acho que é essa leitura, que pelo menos, não digo que a prefeitura, mas o senso comum, ou parte da opinião pública que apoia esse tipo de ação, assim vê os usuários que estão lá, né? Quer dizer, como pessoas que não são só subcidadãos, mas que não são humanos. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem uma série de erros, né? E a doutora pontuou muito bem quantos dispositivos legais existem para que a coisa seja feita corretamente, para que continue sendo feita parte do Estado, algumas outras políticas públicas, como a que existia antes, né? O projeto de braços abertos, quer dizer, e ao que parece essa foi muito atabalhoada, né? E acho que o Ariel citou uma coisa importante, quer dizer, como é que a gente quebra a confiança, né, nos representantes do Estado público, aliás, do Estado e, portanto, do poder público, porque é ele quem, de fato, vai intermediar essa reinserção, né? Quer dizer, mas se esse instrumento, se esse ente, se essa instituição, se ela mesma não entende a sua finalidade e não entende, eu diria, volto a dizer, a complexidade que existe em torno desta questão, eu acho que tão cedo a gente não vai conseguir resolver, lamentavelmente. Quer dizer, e aí se tenta o caminho mais fácil, que é qual? Ou seja, reviver o final do século XIX com a construção do Juqueri, por exemplo, onde as pessoas que eram consideradas degeneradas, que eram consideradas absolutamente, eu diria, fora de um padrão de normalidade ou dependentes químicos, eram internados lá, dentro de uma chave progressista, né? Quer dizer, o Franco da Rocha, que é um médico absolutamente famoso para a época, que funda isso, está espelhando naquilo que a psiquiatria, o Dr. Ricardo pode explicar melhor, quer dizer, entendendo que este era o caminho para, quer dizer, há algo ali de autoritário, né? Quer dizer, que nega tudo que a gente discute hoje sobre direitos humanos, sobre, ou seja, a própria vontade que cada indivíduo tem, em que pese que sob o efeito de alguma droga ele esteja
eu diria, de uma fragilidade, mas continua sendo um indivíduo, continua sendo um cidadão, né? Antes de a gente continuar, eu queria só lembrar, você que está nos assistindo, que você pode enviar uma pergunta para a gente através do telefone 3396-4944. Doutor Ricardo, eu queria continuar então com a participação do senhor, falando um pouquinho também sobre o crack, os efeitos que essa droga cria nessas pessoas que faziam uso dela. Só partindo um pouco da linha que o Paulo iniciou ali, o raciocínio dele, e até uma proposta de pergunta que ele formulou, para a psiquiatria, no final do século XIX, os recursos terapêuticos eram muito limitados. A própria maneira de entender os transtornos mentais era uma questão muito limitada, muito comprometida. De tal forma que os modelos de grandes hospitais, em que a pessoa ia ficar durante tempo indefinido, eram as alternativas de tratamento que naquela época eram vistos como os mais adequados, principalmente porque não se entendia muito bem como os processos aconteciam. Não era uma coisa muito compreendida. A partir do século XX, da metade do século XX para frente, nós vamos ver o aparecimento de medicações na área psiquiátrica, que até então nós não tínhamos. Então, essas medicações passam a se apresentar como uma boa alternativa, e é claro que isso vai culminar numa época que é a nossa, em que predominantemente as pessoas pensam em soluções químicas. Então, se eu tenho algum problema, eu tomo um remédio para isso. Se eu tenho outro problema, eu tomo outro remédio. De tal forma que hoje em dia as pessoas procuram algum remédio que faça uma intermediação do sofrimento delas e que dê algum tipo de resposta. O movimento das pessoas na direção das substâncias não é diferente disso. As pessoas vão para as substâncias muitas vezes também procurando algum tipo de remédio para algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, de dor, de dificuldade para dormir, de dificuldade com relação à fome, frio. Então, são muitos os motivos que levam uma pessoa a procurar substâncias. No caso específico do crack, nós podemos verificar entre os usuários uma experiência muito marcante de sensação prazerosa, isso é muito forte, uma experiência positiva com relação ao que eles estão vivenciando, uma experiência muito superficial, mas atraente de sociabilização. Então, existe ali um contexto do uso da substância, e a gente pode reparar que o uso do crack é muitas vezes uma questão compartilhada. Dificilmente as pessoas ficam usando sozinhas. E no que nós chamamos de cracolândia, nós verificamos isso ao ar livre. As pessoas se sentam em rodas para fazer um uso e, ao mesmo tempo, elas estão fazendo outras coisas além do uso. Elas estão conversando, estão renovando coisas, estão trocando. Quer dizer, até porque a gente viu que depois da operação, claro, algumas cracolândias aí, mini cracolândias se espalharam, mas uma grande concentração ficou ali na Praça Princesa Isabel, novamente se agrupando, né? Nós entramos nessa questão da complexidade, porque o que eles procuram muitas vezes é uma interação, porque juntos eles são mais fortes. A sociedade não tem uma visão nada positiva sobre eles. Então, eles se sentem um pouco mais fortalecidos juntos do que separados. Eles tendem a se juntar onde eles puderem se juntar, porque essa é a natureza dos seres humanos. Nós dificilmente queremos ficar sozinhos, eventualmente sim, mas muitas vezes nós queremos a convivência. Então, eles fazem exatamente a mesma coisa. Nós podemos discutir se o espaço público pode ser usado de qualquer forma. Nós podemos discutir se o tráfico pode ser permitido ou não, nós sabemos que isso é ilegal, mas nós não podemos ignorar que para essas pessoas o Estado só aparece enquanto repressão. Estado, eu não digo o governo do Estado, eu digo o Estado brasileiro. A instituição. A instituição Estado, não o governo atual ou o governo... A gente pode ver isso em diversos governos. Eu até pergunto para vocês se alguma vez vocês já viram alguma discussão sobre como se transporta uma pessoa suspeita. Se é correto transportar uma pessoa suspeita de algum crime no chiqueirinho. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo isso ser feito e ser ignorado. Ninguém fala sobre isso, ninguém comenta isso. No Brasil transportam-se pessoas no chiqueirinho. Essa é uma forma de olhar para as pessoas, é uma forma de tratar as pessoas. E aí eu me pergunto, numa ação policial, eu entro num local para levantar suspeitos, porque ainda são suspeitos, até onde eu entendo, e destruo evidências,
destruo provas, essa não é uma maneira muito inteligente de fazer uma investigação. Isso foi o que nós vimos na ação da polícia. Uma entrada que destruiu tudo o que havia lá. Depois disso, pouco do que restou ali pode servir como evidência ou prova para se chegar a algum responsável pelo tráfico de drogas ali na região. Então, a gente precisa pensar se o Estado realmente reconhece as pessoas como as pessoas que compõem o Estado. E não apenas eu, você, não, as pessoas como um todo, inclusive aquelas pessoas que estão em situações de marginalidade. Ou seja, essas pessoas são brasileiras tanto quanto nós, que estamos aqui nessa mesa? Se a resposta é sim, e é isso que eu desafio as pessoas a pensarem, se a resposta é sim, o nosso tratamento em geral com relação a essas pessoas não é justo. O tratamento que nós oferecemos para elas geralmente é um tratamento repressivo, um tratamento em que o Estado só aparece quando existe um interesse de segurança. Então, nós precisamos repensar a nossa maneira de pensar cidadania, a nossa maneira de pensar o que é um brasileiro e como as pessoas têm de ser tratadas aqui. Essa é uma questão central. E na opinião de vocês, esse espalhamento que houve dos usuários de droga, isso acaba realmente dificultando o trabalho do tráfico? Do tráfico, Porque não. essa foi uma das alegações aí, que em certo momento as autoridades chegaram a dizer para que esse espalhamento dos usuários tornaria mais complicada a ação dos traficantes ali na entrega das drogas. Não, fica mais difícil agora para a polícia. A polícia tem que investigar 23 locais quando tinha um para investigar. Então fica muito mais difícil ter ações de inteligência quando você tem que fazer investigações em vários locais da cidade. Nós temos apenas um departamento antidrogas, que é o DENARC. Então a dificuldade agora é muito maior com essa descentralização de várias cracolândias, né? E o que tem acontecido também é que logo essa região lá na Praça Princesa Isabel, ela vai recebendo migrantes também, até de outros estados, porque tem essa questão que o doutor Ricardo disse bem, os usuários de crack, eles vão se unindo, né? Eles vão cada vez mais se concentrando. Nós vimos, eu estava no domingo lá, tratando de violações de direitos humanos, e vi pessoas chegando do Paraná, do Rio Grande do Sul, porque viram na mídia que estava se tratando daquela Cracolândia em São Paulo, que tinha toda uma repressão policial, e elas se interessaram em ir para lá. São dependentes usuários migrando de outros estados para ir se concentrar lá, para dar força, fortalecer aquele grupo daquele local. Então essas ações pirotécnicas, elas acabam tendo mais o efeito contrário do que propriamente resolver o problema, como aconteceu em 2012. Nós tivemos o mesmo tipo de ação na Cracolândia, chamada de Operação Saturação, com forte presença da Polícia Militar. Depois disso aumentou a população daquele local, dificultou o trabalho social, então não é essa a forma de solução. E outro problema também, essas mudanças de governo, cada um quer criar sua marca. Como Braços Abertos era a marca do governo Haddad, o governo Dória extingue o Braços Abertos e cria o Redenção, de uma hora para outra, porque não estavam nem planejando que já teria essa operação. Parece que Estado e o município bateram cabeça aí, porque não foi o momento acertado, que eles já vinham conversando, inclusive os promotores, defensores, membros de conselhos participaram de várias reuniões para criar esse programa Redenção. E ele é clandestino, porque sequer tem um decreto ou qualquer legislação que trate do funcionamento desse programa Redenção. O que nós temos hoje é um posto avançado do CAPES, que foi instalado lá na Rua Helvétia, que é uma iniciativa importante, que já deveria ter ocorrido há 20 anos atrás, quando começou a ter Cracolândia lá naquele espaço, porque o Complexo Prates ele é um pouco distante para a força de vontade do dependente buscar apoio. Então agora tem um posto avançado do CAPES, que é o CAPES que funciona lá no Complexo Prates, que está lá, através de um trailer, funcionando na Rua Helvétia. Isso é importante que tenha ocorrido, apesar de tardiamente, mas está lá escrito Programa Redenção. Mas nós não sabemos como é que é esse Programa Redenção. Quem são os atores do Programa Redenção, qual o planejamento
desse programa. Então, essas mudanças de gestão também acaba desfazendo todos os programas anteriores para recomeçar com outros, e muitas vezes a gente vê mais marketing político do que propriamente querer realmente resolver a situação. Doutora Sônia? O programa Redenção, a exemplo do programa Recomeço, né? Do governo do Estado. Do governo do Estado, eu acho que agora que ele está se consolidando, tá? Porque inclusive a Ordem dos Advogados está integrando esse programa também, assim como uma equipe multidisciplinar, né? Como a Defensoria, como outros órgãos, a exemplo do que aconteceu no programa do governo do Estado. Então, a mesma coisa nesse programa Redenção. Acho que a iniciativa da Prefeitura foi bastante louvável, porque, de alguma forma, devido à complexidade do tema, de alguma forma, né, precisaria se avançar um pouco nessa questão da Cracolândia, nessa questão dos dependentes. E isso foi uma forma que houve realmente uma certa... Se houve falhas, realmente eu acho que se houveram falhas, elas estão sendo, né, já ajustadas. E eu acredito que esse programa terá sucesso, sim, a exemplo do programa Recomeço, que eu acho que foi um avanço já também no trabalho do governo do Estado, e agora da Prefeitura com relação à Redenção, que é um projeto que está se consolidando, um programa que está se consolidando, com o apoio do anexo judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB. Eu acredito que esse programa tem tudo para evoluir, sim, para dar certo. Até porque não é de agora, né? A gente vem lidando com essa questão há muitos anos. Desde o final dos anos 90, pelo menos, já existe. Exatamente, muitas operações desde então, na gestão ainda do Kassab, depois Haddad, agora do Dória, e de fato nenhuma chegou a uma conclusão que se esperava, né? A gente ouve falar muito que essas operações que a revista Veja cita a do prefeito Fernando Haddad, ex-prefeito Fernando Haddad, do Braços Abertos, que é baseada numa redução de danos. Eu queria entender um pouquinho melhor o que é essa redução de danos e se, de fato, ela é viável. Tá. O Ariel talvez possa explicar melhor. Eu só queria ponderar uma coisa, antes da gente pensar nisso, que é o seguinte, quer dizer, quais são os interesses, de fato, explícitos e implícitos que estão em cada ação dessa? Porque, da retórica, ou de modo geral, quer dizer, a primeira questão que vem à mente é de que, sim, é um enfrentamento de um problema há décadas e que a gente precisa tomar alguma decisão. Implicitamente, e há várias reportagens, pesquisas, denúncias até, enfim, investigação, como que um dos motes, ou uma das coisas que tem pautado muitas das políticas públicas em todas as áreas na cidade de São Paulo é a especulação imobiliária. Então, acho que isso é uma coisa que tem que vir à mesa para que a gente possa fazer um debate ampliado para a gente entender. Quer dizer, nós temos que ter um enfrentamento, mas, quer dizer, quais são os interesses? Quer dizer, porque, às vezes, na tentativa de fazer a coisa certa, a coisa errada está sendo apoiada pela opinião pública ou por um grupo da sociedade que tem esses outros interesses. É evidente que nós estamos falando de um bairro no centro da cidade, perto de umas principais casas de espetáculo, que o próprio governo estadual tem investimentos, construindo hospital, parque, revitalizando. E aí eu acho que é importante pensar, quer dizer, qual é o sentido da revitalização, da reurbanização que a gente atribui a isso, né? Porque, já disse e volto a pontuar, quer dizer, isso me lembra muito as reformas urbanas do Pereira Passos, lá no Rio de Janeiro, no início do século XX, quer dizer, em que você vai empurrando aqueles cidadãos que não são, eu diria, adequados a um modelo de desenvolvimento e você não resolve a exclusão. Quer dizer, décadas depois a gente tem o Rio de Janeiro como uma das cidades com o maior número de favelas. Paulo, desculpa eu te interromper, nosso tempo já está chegando ao final. Eu gostaria que você concluísse o pensamento, já fizesse uma consideração final. Tem um minutinho para cada um para fazer essa consideração final. Claro, eu acho que, eu volto a pontuar, toda política vai ter sucesso se ela de fato considerar, na sua essência, a complexidade daquele problema ao qual ela se dedica. E isso perpassa, acima de tudo, considerar, como o Dr. Ricardo colocou,
que ser brasileiro, quer dizer, não tem a ver necessariamente com a sua cor de pele, com a sua sexualidade, com o seu gênero, com a sua classe social. Quer dizer, é preciso pensar isso de modo geral. E nós que moramos numa cidade enorme como São Paulo, preciso entender que, em que pese que nenhum de nós aqui sejamos usuários ou moremos ali, é um problema nosso também. E que, portanto, a gente precisa entender isso da chave do que é viver coletivamente, a ideia da polis, né? E não de uma forma mais... Seu contato? O meu contato o e-mail é paulo.silvino@fespsp.org. Doutor Ariel. A partir do que o próprio Paulo disse, todos nós somos corresponsáveis por cracolândias, por situações de vulnerabilidade envolvendo crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos. Então, a nossa participação é fundamental. E cada pessoa que está nessa situação de drogadição, ela tem que ter um tratamento individualizado, como disse o Dr. Ricardo, como também disse a doutora Sônia, a questão de... Tem casos que vão se resolver e podem ter solução pela internação voluntária, outros pela internação involuntária, outros até pela internação compulsória, excepcionalmente, que é o que a lei prevê, ou mesmo com a redução de danos, que a pessoa passa a estar convivendo com o trabalho de agentes de saúde sociais, estabelece limites naquele uso da droga, né? Quando ela estava numa situação de maior vulnerabilidade, isso vai se reduzindo aos poucos. Então é necessário ter todas essas modalidades. O que não pode acontecer é internarem, como aconteceu esses dias, levar para o hospital e lá não tinha vaga e a pessoa voltou para as ruas. Então isso mostra o desastre até agora desse trabalho que tem sido realizado. Doutor Ariel, o seu contato já apareceu na tela para os telespectadores. Obrigado. Rapidinho, doutor Ricardo. Só resumidamente, quando a gente fala de tratamento, a gente está falando em oferecer aquilo que a pessoa identifica como necessidade. Quando a gente fala de redução de danos, que é uma política já antiga, a gente tem de primeiro levantar que tipo de dano a pessoa apresenta, que tipo de problemas a pessoa apresenta e como ela pretende atingir algum tipo de melhora com relação a esses danos. Portanto, é um tratamento pactuado com a pessoa, entre a equipe e a pessoa que está procurando tratamento. Esse modelo é um modelo que pode atingir aquilo que a pessoa identifica como necessidade dela. Ok, doutora Sônia, gentileza. Como o doutor Ariel bem disse, eu acho que é um tema bastante complexo, que abrange todos nós, toda a sociedade, né, e que nós podemos, de uma forma ou de outra, sempre colaborar. E é também o objetivo da OAB, da nossa comissão lá de estudos de prevenção de drogas, junto com os meus colegas lá, todos em caráter voluntário, atuando e trabalhando para que essa ação tenha sucesso, né, junto ao CRATOD, junto ao Projeto Redenção. E a OAB, inclusive, vai promover uma audiência pública com relação a esse tema também nos próximos dias. Acho que estamos todos empenhados aí para esse trabalho. Ok, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer a você que nos acompanhou, muito obrigado por estar com a gente em mais um Clipe Eletrônico e você fica agora com a sessão plenária. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.